Nós vamos ouvir a palavra de Deus, e a palavra que eu vos ministrarei nessa noite é não sei se seria uma continuação, mas é um complemento, digamos assim. É um complemento daquilo que comecei a ministrar nesta manhã sobre conversão. Conversão ao Senhor. E o texto que eu me utilizei foi esse que está aparecendo aí na nossa tela. E eu queria que você acompanhasse comigo esta leitura da palavra do Senhor. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que eu estou me achando aqui, meus irmãos. Já vou me achar aqui. Fiquem tranquilos que as coisas vão dar certo. Muito bem, mas antes da gente falar da parte do Senhor, o que Ele tem para nós, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir para que o Espírito Santo, Ele fale conosco nesta noite, amém? Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para que todos nós encontrássemos a salvação. Sabemos, como diz a Tua palavra, Senhor, que nem todos serão salvos e que a fé não é de todos. Mas nós não queremos, Senhor, estar entre aqueles cuja fé não é de todos. Não queremos estar entre aqueles que renunciarão ou que renunciam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós queremos estar entre aqueles que fazem parte da família de Deus. Queremos estar entre aqueles que nasceram de novo, que nasceram de Deus, que são novas pessoas, novas criaturas. Por isso, Pai, que o Senhor nos ajude nesta caminhada com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude dia após dia, vivermos como pessoas verdadeiramente convertidas, que conhecem ao Senhor e que andam na Tua presença. Fala conosco nesta noite, continua falando conosco, como o Senhor falou com o Teu povo nesta manhã. Fale com este Teu povo que está reunido aqui neste lugar nessa noite. O nosso coração está aberto para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Assim nós oramos e assim Te pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós temos aqui esta palavra de Deus ao nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Antes da gente ler o texto, é importante que nós entendamos o contexto. Paulo está escrevendo a esses irmãos e ele está tecendo vários elogios àqueles irmãos de Tessalônica, aquela igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos estavam vivendo um evangelho digno do nome do Senhor. Eles estavam dando um bom testemunho da sua fé. Eles estavam vivendo o evangelho como verdadeiros cristãos. Então Paulo, ele tece vários elogios àqueles irmãos. Ele lista várias virtudes daqueles irmãos. E quando ele vai concluir este elogio que Paulo está tecendo, ele vai dizer assim nos versículos 8 e 9: a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, eu quero dar ênfase àquilo que Paulo fala a esses irmãos de Tessalônica no versículo 9. Ele diz assim: como eles haviam deixado os ídolos e haviam se convertido a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. A conversão é a principal evidência de que alguém realmente entregou sua vida para Jesus. A conversão. Jesus, ele disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Uma árvore boa, ela não pode produzir maus frutos. Uma árvore má, ela não pode produzir bons frutos. A árvore ela vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Então a mesma coisa, a vida com Deus. Como que a gente sabe que alguém realmente se converteu?
pelos frutos que ela dá. A conversão é a evidência que comprova que alguém, de fato, é um cristão verdadeiramente regenerado, alguém que verdadeiramente passou pela experiência do novo nascimento. A conversão é a somatória de duas experiências espirituais, a fé e o arrependimento. Não é possível que alguém que tenha se convertido apenas creia em Jesus, porque alguém pode crer em Jesus e não ter arrependido dos seus pecados, não ter abandonado os seus pecados. Então essa pessoa apenas ela entendeu e compreendeu racionalmente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não houve uma conversão, porque não houve uma mudança de vida. Então somente a fé não é suficiente, assim também como apenas um mero remorso pelas coisas erradas que a pessoa faz, sem fé em Jesus, não é o suficiente para salvar alguém. Porque alguém pode, obviamente, entender que o que ela está fazendo é errado, é destrutivo, é pecaminoso, e ainda assim não ter fé para crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a conversão, ela se compõe desses dois elementos indispensáveis para a salvação: fé e arrependimento. Alguém pode perguntar: pastor, o que vem primeiro? Primeiro vem a fé ou primeiro vem o arrependimento? Não sabemos exatamente o que vem primeiro. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, quando o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não sabemos o que nasce primeiro ou o que deve nascer primeiro. Isso é na verdade um mistério, e seria inútil a gente ficar tentando investigar e estudar isso. O fato é que, para que a pessoa seja salva, ela precisa crer em Jesus, ter fé em Cristo como seu Salvador, e arrepender-se dos seus pecados e abandonar os seus pecados. Porque a conversão significa isso: mudar, transformar, substituir. Em outras palavras, é a pessoa tomar uma direção contrária daquela que ela estava tomando. Conversão é um termo que nós usamos no trânsito. Você está indo por um caminho, se você precisa voltar, você tem que fazer uma conversão. Você tem que ir pelo caminho oposto. Então, espiritualmente, conversão é isso. É você estar indo num caminho de morte, de trevas, o caminho do mundo sem Deus, um caminho que o diabo quer que você siga. E aí você tem um encontro com Cristo, você ouve falar de Jesus, a vida que Ele te oferece, a vida eterna que Ele te oferece, a novidade de vida que Ele te oferece. Então você decide, pela mediação do Espírito Santo, você decide ir por um outro caminho, converter-se, ou seja, ir por um caminho oposto àquele que você estava seguindo, e para seguir o caminho que Jesus te propõe, um caminho totalmente diferente. Paulo ele vai dizer assim, eu quero dar ênfase àquilo que Paulo diz no versículo 9, na NVI ele diz assim: como vocês se voltaram para Deus. Na linguagem de hoje ele diz: vocês deixaram os ídolos para seguir e servir o Deus vivo e verdadeiro. Então conversão é isso, é você se voltar para Deus, é você seguir a Deus, é você abandonar aquilo que desagradava ao Senhor, para aquilo que destruía a sua vida, que te afastava do Senhor, para viver a vontade de Deus para a sua vida, para fazer a vontade do Senhor. Por isso, meus queridos, que a palavra de Deus diz que o Evangelho de Jesus é transformador. Esse mesmo Paulo que escreveu aos Tessalonicenses, em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. De todo aquele que crê em Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque ele é transformador. Ele é transformador. Se alguém diz que é de Jesus, mas ainda continua vivendo como se não fosse, se alguém diz que é de Jesus, mas está fazendo a vontade do inimigo de nossas almas, se alguém diz que é de Jesus, mas ainda continua escravo do pecado, ou continua fazendo coisas erradas de uma forma consciente, deliberada, é porque então essa pessoa ainda não se converteu a Cristo de fato. Talvez seja um frequentador de igreja, talvez seja um simpatizante do Evangelho, mas não alguém de fato convertido. Porque o convertido mudou de vida, porque o Evangelho ele é transformador, ele tem que transformar a vida da pessoa. O Evangelho de Jesus,
ele precisa, meus irmãos, estar presente em todas as áreas da nossa vida. O Evangelho de Jesus não é algo para a gente viver quando estamos no culto do domingo, e o restante da semana a gente vive como se o Evangelho não fizesse parte da nossa vida. Como falei pela manhã, o Evangelho de Jesus, ele não comporta uma vida dupla. A gente achar que somente a vida com Deus acontece no domingo, no culto do domingo, e no restante dos outros dias a gente viver como que se não conhecêssemos a Deus, ou como que se nós não fôssemos um dia ter que prestar contas a Ele. O Evangelho de Jesus, ele tem que ser coerente na nossa vida. Então, meus queridos, o Evangelho de Jesus deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Ele deve influenciar toda a nossa maneira de viver. O Evangelho de Jesus deve estar presente nos nossos relacionamentos. A forma como nos relacionamos, com quem nos relacionamos, com quem nós andamos. O salmista no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma pessoa convertida não se assenta à roda de escarnecedores, não ouve conselho de ímpios, não se alegra com a injustiça, não anda com gente que vai trazer coisas ruins para a tua vida. Eu não estou querendo dizer com isso que quando você vai comer lá no refeitório da empresa, você vai comer sozinho num canto e não vai se relacionar com ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Que você não vai se relacionar com parentes seus que não são crentes. Pelo contrário, você deve ter contato com essas pessoas, porque você, sendo luz do mundo e sal da terra, como disse Jesus, é tendo contato com essas pessoas que você vai influenciá-las, para que elas conheçam o Jesus que você conheceu. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos andar com essas pessoas para fazer o que elas fazem, para concordar com o que elas fazem, para pensar como elas pensam, porque o Evangelho é transformador. Ele tem que mudar os nossos relacionamentos. Os nossos melhores amigos devem ser aqueles que conhecem a Deus. Os nossos melhores amigos, aquelas pessoas para quem nós abrimos o nosso coração, devem ser aquelas pessoas que amam a Jesus, as pessoas que andam com Deus, que vão orar por nós, que vão compreender as nossas lutas. O Evangelho de Jesus deve influenciar a nossa vida familiar, o nosso casamento. O marido convertido, o marido que realmente é convertido, ele vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. O marido realmente convertido, ele não fará nada que desonre a sua esposa, que humilhe a sua esposa, que denigre a sua esposa, que diminua a sua esposa. Um marido realmente convertido, ele fará tudo para honrar a sua esposa, tratá-la com dignidade, como Pedro diz em 1 Pedro 3. Maridos, honrem as suas mulheres, tratem elas com dignidade, com honra, com respeito. E ele termina dizendo, porque caso contrário, Deus não ouvirá as orações de vocês. Gente, isso é muito sério. Marido que não trata bem a esposa, não tem oração ouvida por Deus. Ou será que isso não é sério? Isso para mim é muito sério. Esposa realmente convertida é alguém que respeita o marido, é uma mulher que honra o marido, que é fiel ao marido, que não fica falando mal do marido pelos corredores da igreja, para todas as pessoas que ela encontra. A mulher realmente convertida é uma mulher sábia, que tem controle emocional, que tem controle das palavras. Uma mulher convertida, ela honra a sua família, o seu casamento. Um filho realmente convertido, um solteiro realmente convertido, honra pai e mãe. Honra pai e mãe, ouve pai e mãe. E pais realmente convertidos sabem que o mais importante para o filho não é exatamente a escola que ele vai estudar, ou a grife da roupa que os filhos vestem, mas que o mais importante na vida dos filhos é a vida deles com Deus.
Pais realmente convertidos, mães e pais realmente convertidos, sabem que o grande tesouro na vida de uma criança é o amor que eles devem ter por Deus. Que mais importante você influenciar o seu filho para qual time de futebol ele vai torcer, é você ensinar o teu filho a amar a Deus, amar a Jesus, amar a casa do Senhor. É você ensinar o teu filho a adorar ao Senhor, o teu filho a orar a Deus, a confiar em Deus, a amar a palavra do Senhor. Isso é coisa de pais e mães verdadeiramente convertidos. Pais e mães que não são convertidos podem até frequentar a igreja, mas não se importam tanto com quem o filho está andando, o que o filho está fazendo, o que o filho está assistindo na internet, o que o filho está vendo no YouTube. Pais e mães não convertidos não estão muito se importando se é a Anitta a melhor amiga da sua filha, ou se o Felipe Neto é o melhor amigo do seu filho. Pessoas que não têm nada para ensinar para os nossos filhos. Pais e mães realmente convertidos estão atentos ao que o filho e a filha estão assistindo e consumindo nas redes sociais. O Evangelho deve estar presente nas nossas finanças. Até isso, o Evangelho vai influenciar a nossa vida. Porque se o Evangelho está presente na sua vida, você vai entender que tudo que você chama de teu, de meu, na verdade pertence ao Senhor. Então você vai administrar o dinheiro do Senhor com responsabilidade. Você não vai gastar o teu dinheiro como se não houvesse amanhã. Você vai saber como gastar, como investir, como ter uma vida financeira abençoada por Deus, porque você está sendo um bom mordomo, um bom administrador do dinheiro do Senhor, porque o salário que você recebe todo, 100% é do Senhor. Ele deixa 90% com você, para você administrar. 10% você não pode administrar, você tem que devolver para Ele, que é a prova da tua fidelidade, da tua confiança e da tua honra a Ele. Oferta é a tua generosidade, é você que decide quanto você vai dar além dos 10%. Então veja como que o Evangelho tem que influenciar a nossa vida em todos os seus aspectos. Na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa sexualidade, na nossa vida familiar, na forma como administramos o dinheiro, na forma como exercemos a nossa profissão, o nosso trabalho, com honestidade, com integridade, não enganando as pessoas, sendo honestos nas nossas transações. Por essa razão, irmãos, que a conversão a Deus, ela é comparada ao vestir-se de uma nova roupa, de uma nova roupagem. Veja o que Paulo vai nos dizer, o mesmo Paulo agora escrevendo aos Efésios, a partir do versículo 22. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje. Ele vai dizer assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Que velha natureza? Aquela velha vida que nós vivíamos quando nós não conhecíamos a Jesus. Paulo está dizendo: olha, aquela vida tem que ficar para trás. Aquela vida não pode nos acompanhar, ela tem que ser coisa do nosso passado. A velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Olha, Paulo está dizendo, aquela vida que vocês viviam estava destruindo vocês. Quando vocês enchiam a cara, quando vocês usavam drogas, quando vocês se prostituíam, quando vocês viviam uma vida devassa, uma vida totalmente errada, uma vida sem Deus, aquela vida estava destruindo vocês. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Preste atenção, coração e mente. Paulo está dizendo que o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, precisam ser completamente renovados. Renovação que vem de Deus.
ele fala que a mente, ou seja, os nossos pensamentos, ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de interpretar a vida, de entender a vida, de compreender os acontecimentos da nossa vida, da nossa história, a forma como enxergamos a nós mesmos, como enxergamos os outros. A nossa forma de pensar deve ser completamente renovada. É o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Passem por uma transformação, pela uma forma diferente de vocês pensarem. A mente do convertido é uma mente transformada. A mente de uma pessoa convertida, ela passa a pensar como Deus pensa. Você pensa como Deus pensa? Ou você pensa como uma pessoa que não conhece a Deus pensa? Paulo vai dizer aos Coríntios também que Deus nos deu a mente de Cristo. Será que nós temos usufruído da mente de Cristo que Deus nos deu? Ou nós não estamos vivendo de acordo com essa forma de pensar de Deus? Forma de pensar de Deus a respeito de nós mesmos, forma de pensar de Deus a respeito das outras pessoas, forma de pensar de Deus a respeito da nossa história, forma de pensar de Deus a respeito dos problemas, forma de pensar de Deus a respeito das adversidades, forma de Deus de pensar até mesmo das coisas boas que nos acontecem. Porque tem gente que tem uma forma de pensar distorcida, até mesmo a respeito das coisas boas que acontecem. Uma bênção acontece na vida do sujeito, ele diz: isso foi sorte. Isso aí aconteceu uma vez, não vai acontecer nunca mais. E bem possivelmente isso de bom que me aconteceu não vai afetar outras áreas da minha vida. Possivelmente alguém está até sentindo inveja de mim. Olha só, uma coisa boa aconteceu e a pessoa tem uma forma de pensar totalmente errada a respeito de uma bênção que lhe aconteceu. Uma pessoa convertida, quando ela é abençoada por Deus, ela pensa o seguinte a respeito da bênção: isso que me aconteceu é a bênção de Deus na minha vida. Deus sempre faz isso comigo, e essa bênção que me veio, ela vai afetar positivamente todas as áreas da minha vida, e através dessa bênção eu poderei abençoar outras vidas através dela. Olha só, uma mesma bênção, um mesmo acontecimento, formas diferentes de pensar. A sua mente é uma mente renovada. E aí Paulo diz: vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Nós temos que nos desfazer daquela roupagem velha, aquela roupagem do pecado, do diabo, das trevas, imunda, suja, fedorenta, que destruía a nossa vida, por uma nova natureza, por uma nova roupagem espiritual criada por Deus. Não é uma nova natureza criada por nós mesmos. Ela é criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, com a própria natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, quando nos vestimos dessa nova natureza, que está alinhada com o caráter de Jesus, nós então passamos a nos dedicar ao Senhor, vivemos uma vida dedicada a Ele. Então veja como que a conversão a Deus é comparada ao vestir-se de uma nova roupa. Uma roupa limpa, uma roupa nova, ou uma nova roupa. Uma roupagem diferente, purificada, santificada, um novo vestir-se. Deus já se vestiu, Ele já nos vestiu de uma nova roupagem espiritual. Aquele que já se vestiu de uma nova roupagem espiritual, já não é mais a mesma pessoa. Olha só o que diz Paulo aos Coríntios em 5,17, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essas mesmas palavras de Paulo na linguagem de hoje: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Eu queria muito que você
compreendesse exatamente o que Deus está nos falando nessa noite. Eu gostaria muito que você compreendesse e tivesse a noção clara de que o que Deus está nos dizendo é que existe um antes e um depois na nossa vida, e que esse antes, ele tem que ficar para trás. Ele acabou, ele morreu, ele não pode mais fazer parte da nossa vida. Que este antes não pode fazer parte da nossa vida atual. Esse antes tem que ficar para trás, a forma de vida, os nossos hábitos, maus hábitos, comportamentos que denigriam a nossa imagem, que entristeciam a Deus, que não estavam alinhados com a vontade do Senhor. Esse antes tem que ficar lá para trás. Nós não podemos ressuscitar o nosso velho homem. Ele tem que continuar pregado na cruz. E devemos viver o novo de Deus para nós. O novo de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. As coisas antigas têm que ficar no passado. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é o novo. O novo de Deus para nós. Assim como a história é dividida em antes e depois de Cristo, é assim que nós devemos entender a nossa vida. A nossa vida é dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes de Jesus e o depois de Jesus. É por isso que a conversão, que é o maior milagre que Deus pode operar na vida do pecador, a conversão que deveria ser encarada por todos nós como o maior acontecimento da nossa história. Porque foi você nascer de novo e conhecer a Cristo que mudou o seu destino eterno. Você tem noção disso? Você estava caminhando para a perdição eterna, para o sofrimento eterno, e agora Deus, porque você entregou a tua vida para Jesus, Ele mudou o seu destino eterno para sempre. Você foi transformado, você foi transportado das trevas para a luz, da morte para a vida. O maior acontecimento da nossa história, da nossa existência. Seria muito importante que nós compreendêssemos isso. Eu acho muito estranho quando um crente não lembra o ano que se converteu, o mês que foi batizado. Eu acho muito estranho isso, porque a gente lembra o dia do nosso nascimento. Todos nós sabemos o dia que nós nascemos, a não ser que a pessoa esteja senil, com 120 anos e não lembra nem mais quem é e quem são as pessoas que estão cuidando dela. Mas nós, se estivermos com as nossas faculdades mentais em pleno funcionamento, nós sabemos o dia que nascemos. O dia, o mês e o ano. A pessoa entrega a vida para Jesus. O maior acontecimento da história dela, da vida dela, a pessoa não lembra. O dia do seu batismo, o ano que se converteu, como se converteu, onde estava. Eu me lembro, irmãos, exatamente o dia, o lugar que eu estava quando eu entreguei a minha vida para Jesus. O maior acontecimento da minha vida foi esse dia. Muitas outras coisas maravilhosas, grandiosas me ocorreram depois disso. Eu conhecer a Nil, me casar com ela, termos gerado a nossa filha Andressa, o nascimento da Viver em Cristo. Quantas coisas grandiosas, mas nenhuma delas supera o dia em que eu passei da morte para a vida. O dia que eu tive um encontro com Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, Ele perdoou os meus pecados, Ele me lavou com o sangue dEle, Ele inscreveu o meu nome no livro da vida, Ele me chamou de filho, Ele operou em mim um novo nascer. O maior acontecimento da história da minha vida. Depois de alguns meses, no dia 27 de março de 88, eu desci as águas, confessando que Jesus era o Senhor da minha vida e que eu já havia nascido de novo e era uma nova criatura em Jesus. Aquele que se converteu de fato a Cristo e nele está, é alguém que abandonou as práticas do velho homem. É muito importante que a gente compreenda isso, que aquele que se converteu a Cristo anda em novidade de vida. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios.
os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, não terão parte no reino de Deus. Agora, olha o que ele vai dizer: houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Paulo está dizendo, vocês eram essas pessoas, vocês praticavam essas coisas, mas essas coisas não fazem mais parte da vida de vocês. Essas coisas ficaram para trás. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, tempo passado. Porém agora, Paulo está dizendo, vocês são novas criaturas. Aquele modo de vida, aqueles modos de vida ficaram para trás. Porém agora, os seus pecados foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Conversão. Os destinatários daquela carta, antes de conhecerem a Cristo, antes de ouvirem falar do Evangelho de Jesus, eles viviam uma vida pecaminosa, entregue ao pecado. Mas agora houve conversão, houve mudança de vida. Vocês são novas pessoas. Somos novas pessoas. Então Paulo vai dizer aos Efésios: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Temos que deixar a mentira, gente. Temos que falar a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Paulo não está dizendo não fique irado. Paulo está dizendo, com irai-vos e não pequeis. Se você ficar irado, se você ficar com raiva, porque a raiva é uma emoção genuinamente humana, que sentimos quando ficamos frustrados, porque a mãe de toda raiva é a frustração. A questão é, por que estamos frustrados? Por causa de alguma coisa que realmente está errado e nós ficamos com raiva porque vemos injustiça no mundo, ou à nossa volta, ou contra nós? Ou estamos frustrados por causa dos nossos caprichos pessoais, por causa da forma como muitas vezes nos fazemos de vítimas, de coitadinhos, e praticamos comiseração, e queremos que todo mundo tenha dó e pena da gente, e achamos que somos vítimas do mundo que conspira contra nós? Por que ficamos frustrados? Paulo está dizendo, olha, se você ficar com raiva, se você irar, não peque por causa disso. Se você ficar irado, não exploda, não desconte nos outros, controla essa emoção aí, e resolva esse negócio dentro de você, antes que o dia acabe, antes que o sol se ponha. Por isso que ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes que o dia acabe, cuide dessa raiva que está dentro de você aí, aplaque ela, leve ela a Deus, troque essa raiva por gratidão, faça alguma coisa, porque se essa raiva se instalar, principalmente se for dirigida contra outra pessoa, essa raiva pode se transformar numa raiz de amargura, isso vai te envenenar, isso vai fazer mal a você. Não deis lugar ao diabo, não demos lugar ao diabo, irmãos. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não furte mais. Veja, o comunismo, o socialismo diz que aquele que rouba, o assaltante, é uma vítima da sociedade. Rouba um celular porque quer tomar uma cervejinha. Mas o Evangelho diz, se você rouba, arrependa-se e creia no Evangelho. Se você rouba, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O Evangelho diz, arrependa-se e creia no Evangelho, mude de vida. Se está roubando, pare de roubar, trabalhe com as próprias mãos, para que você ajude os outros, ao invés de roubar e ficar prejudicando a vida das pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
A boca do crente tem que ser diferente. A boca do crente não pode ficar falando coisas que denigrem os outros, que diminuem os outros, que desonram a Deus, que entristeçam o Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Longe de nós todos esses sentimentos, comportamentos, palavras que ferem os outros, que escandalizam o nome de Jesus. Antes, que sejamos uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Paulo está dizendo o que aqui, gente? Que nós temos que viver com pessoas convertidas. Tem crente que precisa ser lembrado de que ele se converteu, porque tem gente que parece que se esqueceu. Porque quem se converteu de fato a Jesus tem um novo coração. A pessoa convertida tem um novo coração transformado por Jesus. Um coração transformado por Jesus não ama o pecado, não tem prazer no pecado, não tem prazer nas coisas do mundo que desafiam a vontade de Deus e que vão contra a vontade do Senhor, que entristecem o Espírito Santo. Olha o que o profeta Ezequiel disse para os exilados que estavam lá na Babilônia. Deus diz assim através do profeta Ezequiel: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Deus está prometendo aos israelitas que iria transformar os seus corações de pedra em corações de carne. Ezequiel, quando entregou essa palavra para o povo de Israel, Ezequiel não estava lá em Jerusalém, ele não estava em Judá, não estava lá naquele território prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ezequiel estava como um exilado, como um cativo lá na Babilônia, e ele estava profetizando para os cativos da sua nação, que se reuniam à sua volta para ouvir ele profetizar. Aquelas pessoas estavam ali porque o coração deles havia sido um coração de pedra. Eles não estavam ouvindo os profetas do Senhor, eles não estavam ouvindo a palavra do Senhor, eles estavam desprezando a lei do Senhor, eles estavam adorando outros deuses, estavam adorando ídolos, estavam praticando toda forma de corrupção. Os sacerdotes haviam abandonado a palavra do Senhor, os reis estavam levando o povo ao pecado e a pecar, e é por isso que Deus havia permitido que eles fossem levados para o cativeiro, para tratar do coração deles, um coração de pedra. Irmãos, nós temos que orar a Deus: Senhor, não deixe que o meu coração seja um coração de pedra para a tua voz, para a voz do Espírito, para a voz da tua palavra. Quando Jesus ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus não está falando de mansidão no sentido de comportamento, ele está falando de um coração manso para a palavra de Deus. Quando ele diz bem-aventurados humildes, Jesus não está falando de humildade, não simplesmente de você não ser uma pessoa orgulhosa, sim, também, mas a humildade em relação à palavra de Deus, mansidão e humildade em relação à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. Que em outras palavras é não ser um coração de pedra, porque aquele que tem um coração de pedra não é manso para a palavra do Senhor. Quem tem um coração de pedra é alguém que quer ir fazer guerra contra a palavra do Senhor, ele quer combater com a palavra do Senhor, não é um coração manso. Ele quer saber mais do que a palavra do Senhor, ele quer ter mais razão do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo algo e ele diz: não, mas eu penso diferente. Não, mas não é bem assim, tem que ser do meu jeito. Coração de pedra. O coração manso, ele se coloca diante da palavra do Senhor e diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não vou guerrear com o teu espírito, eu não vou guerrear com a tua palavra, eu não vou guerrear contra aquilo que o Senhor quer para mim. Humildade é a gente se desfazer do ego,
do egoísmo, da gente pensar só em nós, para fazermos a vontade do Senhor. Coração bondoso, obediente, um coração de carne. Provérbios 23:6, o Senhor Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Os nossos olhos se agradam dos caminhos do Senhor, temos prazer nos caminhos do Senhor, temos alegria em seguir os caminhos do Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração. Quantos aqui nessa noite querem dizer para Deus: Senhor, toma o meu coração. O meu coração é teu, Jesus. Pai, o meu coração é teu. Espírito Santo, o meu coração é teu. Espírito Santo, trabalha no meu coração. Espírito Santo, forma em mim um coração puro e um espírito inabalável, uma vontade firme de fazer a tua vontade ao invés da minha. E eu concluo citando novamente as palavras de Paulo aos Tessalonicenses. O que Paulo está dizendo era o legado que eles estavam deixando, o testemunho que eles estavam dando. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Para vos convertestes a Deus, como se voltaram para Deus. A forma como eles haviam se voltado para Deus, se convertido para Deus, era o testemunho e o legado que aqueles irmãos deixaram. Um testemunho, um legado que poderia ter ficado esquecido no tempo, mas aprove ao Espírito Santo que aquele legado e aquele testemunho fosse registrado nas Escrituras e chegasse até as nossas mãos, aos nossos ouvidos e aos nossos corações e aos nossos entendimentos ao dia de hoje. Testemunho e o legado daqueles irmãos. Qual é o testemunho que temos dado? Qual o testemunho, o legado que vamos deixar para as futuras gerações? O que as pessoas falarão de nós quando partirmos? Qual é o testemunho que estamos dando? Paulo está falando: olha, o testemunho de vocês é um testemunho digno de ser louvado, de ser elogiado, porque a fé de vocês é uma fé viva, é uma fé pujante. A forma como vocês amam a Deus, como vocês servem a Deus, como vocês se converteram a Deus de verdade, deixando a velha vida, deixando os ídolos para trás. Paulo estava elogiando o testemunho daqueles irmãos. Qual é o testemunho que estamos dando na nossa vizinhança? Para os nossos parentes não crentes, para os irmãos da igreja, para os colegas de trabalho, qual é o testemunho que estamos dando? O que os nossos vizinhos estão ouvindo? Que tipo de palavras eles estão ouvindo? Quando falamos alto, que ao falarmos alto, seja para adorar a Deus, ou para rir, ou para brincar, ou para comemorar algo muito bom que nos aconteceu, ou os nossos vizinhos estão ouvindo gritarias, xingamentos, palavras torpes, palavrões, agressões, e aí eles veem a gente saindo com a nossa Bíblia debaixo do braço para vir à igreja? Estamos honrando a Deus com a nossa vida? Eu queria que você pensasse sobre isso. Convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos falar com Deus. Convido você a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar você aqui à frente. Você vai atender ao apelo do Espírito Santo aí no seu lugar. Quem sabe você até se batizou, até desceu as águas, mas há coisas na sua vida que você sabe que precisa abandonar, que você precisa deixar e viver como uma pessoa verdadeiramente convertida.
O Senhor, Ele te perdoa. O Senhor, Ele oferece o perdão dEle hoje para você. Ele oferece perdão, renovo, avivamento por sua graça e amor. E que você não rejeite aquilo que Deus te oferece nessa noite. E se há alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida a Cristo, quem sabe é a primeira vez que você está numa igreja, a graça de Deus está disponível a você. Que você possa hoje arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador pessoal. Que você entregue a tua vida a Cristo nessa noite, que você se converta, que você mude a sua vida e permita que o Espírito Santo opere essa mudança e essa transformação no seu coração. Jesus, Ele disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, a minha alegria será completa, a minha alegria será manifestada na vida de vocês, e vocês viverão esta alegria completa. Nós só podemos usufruir de uma vida verdadeiramente feliz e abençoada quando fazemos a vontade de Deus. Coloque a sua vida perante o Senhor e diga para Jesus: Senhor, toma o meu coração. Quantos aqui têm a consciência de que o seu coração é um coração de pedra? Diga para Jesus: Senhor, quebra esse coração de pedra e forme em mim um coração de carne. Dá-me um coração de carne, Senhor. Um coração obediente, um coração que te ama, um coração que é humilde e manso para a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos, Senhor, nessa noite colocar as nossas vidas perante o Senhor. E queremos, Pai, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão naquilo que temos falhado com o Senhor, nas coisas que temos feito, falado, pensado, que entristecem o Teu Espírito Santo, que desonram o bom nome de Jesus. Coisas que não fazem parte, meu Pai, do plano do Senhor para a nossa vida. Senhor, nesta noite, que esta noite, Pai, seja uma noite de arrependimento, de abandono de pecados, de avivamento espiritual, que procede da pregação da Tua palavra, Senhor. Que esta noite seja uma noite de renovo, de novidade de vida, de mudança de vida, de conversão, de novo nascimento, de salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ouve a oração daqueles que neste momento, Pai, estão te pedindo perdão. Ouve a oração daqueles que agora, Senhor, estão reconhecendo e confessando os seus pecados. Ouve, Senhor, a oração daqueles que agora estão, meu Pai, arrependidos, clamando o Teu perdão, clamando a Tua graça, clamando a Tua misericórdia. Deus amado, que o Senhor venha de encontro a essas pessoas, para dar-lhes o Seu perdão, para conceder o Seu perdão, para conceder, Senhor, renovação espiritual, avivamento espiritual. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração de carne. Tira do nosso coração, Senhor, toda teimosia, todo orgulho, toda soberba, toda vaidade. Tira do nosso coração, Senhor, as barreiras internas no nosso coração e na nossa mente, que nos impedem, Senhor, de irmos para um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Que essas barreiras nessa noite caiam por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, faça algo novo nessa noite. Espírito Santo, sopra o Teu poder nesse lugar. Espírito Santo, sopra a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo, move-te nesse lugar, em nós e através de nós. Espírito Santo, vem com o Teu poder, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor, para operar libertação, para operar salvação, para operar santificação, para operar arrependimento, para operar mudança de vida, para operar, Senhor, um novo coração em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, mova-te nesse lugar, Senhor. Mova-te neste lugar, Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Queremos viver verdadeiramente, Senhor, como sal da terra e luz do mundo. Queremos ser agentes de transformação no mundo em que vivemos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.